Não é sobre o celular contra o livro ou o livro contra o celular. É sobre o tempo que é disponibilizado para que você viva um momento junto com a criança. E isso não tem preço. E talvez você nem perceba isso no dia a dia. Eu criei uma série chamada Entre Telas e Páginas, onde eu falo sobre o vínculo familiar, mas não de uma forma tradicional. Não é sobre ensinar a criança a ler cada vez mais cedo. É sobre vínculo, é sobre presença, é sobre o momento juntos, o momento em família. E esse tempo, ele precisa acontecer. E é assim que o vínculo acontece. Não nos grandes momentos, mas nos pequenos momentos repetidos. E para criar o vínculo com uma criança não precisa de muito tempo, precisa de presença. É só querer. Por exemplo, você pode pegar um livro, chamar a criança para sentar ao seu lado, virar a página, conversar sobre as imagens, perguntar o que ela já sabe, o que ela ainda não sabe. Você pode transformar a leitura numa pesquisa. E agora, nós temos também um outro jeito bem simples. Eu tô cansado, não quero ler hoje. Mas você pode, ao invés de dizer boa noite antes de dormir, pegar um livro ou uma revista e apenas folhear as páginas, lendo as imagens, sem falar nada. A criança ela pode não lembrar de tudo que foi lido, tudo que foi dito, mas ela com certeza ela vai se lembrar do momento que foi vivido. Ela vai se lembrar daquela sensação de estar junto. Ela vai se lembrar que você parou para ler para ela, que você parou para conversar com ela, que você parou para trocar ideias com ela. E isso é muito importante. Esse sentimento que se torna verdadeiro através da memória, que nunca mais vai ser esquecido. E eu tenho certeza que por você também não, né? A gente fala muito sobre a criança, né? Que a criança não esquece. Mas e você, adulto? Será que você vai esquecer que um dia você parou, que você poderia ter tido aquele momento na tela, ou que ele podia ter aquele momento de conversa, de conexão somente com os adultos, mas você parou para ter essa conexão com a criança? Hoje, tudo chama atenção muito rápido, né? Pode observar tudo à nossa volta. Então, fica muito mais fácil para a criança ela se conectar com o que está ali. É muito mais fácil ela se conectar com a tela, né? O tablet, o celular. Por isso que eu sempre falo aqui no Tempos Mágicos que é bom a gente deixar os livros espalhados, né? Porque a criança, ela se conecta ao que está acessível. Ou vai se conectar ou, de repente, ela vai ter uma curiosidade para mexer naquele livro, olhar a capa, olhar as imagens. Talvez ela até peça para que você leia para ela, né? Então, é muito melhor ter um livro por perto do que um celular. E isso é natural, e isso está acontecendo muito no nosso dia a dia. Né? Que quando ninguém lê para uma criança, por exemplo, fica muito mais fácil, né? Ela trocar, passar, né, o dedinho na tela do celular, né? Olhar um vídeo, olhar outro, ver uma coisa, ver outra, mas sem conexão alguma. Não tem troca, não tem olhar, não tem conversa, não tem sentimento. Só aquele momento ali que ela está vivendo. Mas será que esse momento ele vai ficar... Mas será que esse momento ele vai ficar realmente na memória dela? Agora, quando alguém lê para uma criança, tudo muda. Gente, vamos combinar, né? Tudo muda.
Gente, tem o olhar, tem a conexão, tem o vínculo, tem o sentimento. A criança não esquece. É outra história. A criança, ela pode nem entender a história. Tudo bem, mas ela vai se lembrar desse momento. Não é sobre quantidade de livros, não é sobre ler todos os dias, não é sobre aprisionar esse momento. Eu tenho que ler. Não é sobre isso. É sobre sentir vontade de ler. Porque tudo vai acontecendo de uma forma tão automática, tão leve, que quando você for ver, já aconteceu. É sobre pequenos momentos, 5 minutos, sobre o antes de dormir, é sobre o final de semana, é sobre ao chegar da escola, sobre criar o momento, oportunizar o momento. E se você quiser, pode começar pequeno. Pode começar lendo uma página, pode só ver a imagem. Mas é importante deixar a criança manusear o livro, ter contato com o livro, ver você tendo contato com o livro. Isso não tem preço. Poxa, mas eu não tenho livro em casa. Não tem problema. Crie um momento juntos. Pode ser brincando, pode ser conversando, pode ser perguntando como foi o seu dia, o que mais deixou você orgulhoso hoje, o que fez com que você ficasse hoje muito feliz, ou algo te deixou triste. Essas perguntas vai fazer com que a criança se sinta amada, porque ela vai perceber que você está preocupado com ela. E essa rotina ela vai mudando aos poucos, e esse vínculo ele vai se fortalecendo a cada dia. O vínculo ele acaba vindo de uma ação contínua. E no fim, não é sobre a história, não é sobre o livro, é sobre o momento, é sobre o tempo que vocês viveram juntos. E eu comecei essa série para mostrar isso na prática. Toda quinta-feira vai ter um vídeo novo para vocês. E é isso que a criança leva. E é isso que a criança guarda no coração. Por isso eu criei essa série. E eu espero sinceramente que isso faça sentido para você. E se fizer, me acompanhe, compartilhe.